Boa tarde a todos, todas e todes. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, tem a honra de recebê-los para o segundo período do 11º dia do 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Para os que nos assistem pelo YouTube da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, o link para requerimento do certificado será disponibilizado nos comentários da transmissão ao vivo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste segundo período, anunciamos a doutora Marina Ganzaroli, presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Uma boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade, neste seu 11º dia aqui no mês do orgulho da OAB São Paulo. Hoje, esta noite, alguns dias a gente tem 3 eventos por dia, outros dias nós temos 4 eventos por dia, que aqui a gente não brinca em serviço. E hoje, esta noite maravilhosa, pela manhã tivemos uma mesa incrível com a presença da ILGA, Associação Internacional de LGBTI+, com a presença do Outright, da United Nations. Foi realmente uma mesa muito bacana, falamos sobre LGBTIs e organizações internacionais. E agora à noite a gente vai passar aí por 3 eixos aqui do nosso 4º Congresso Internacional de Direitos da Diversidade. A gente começa agora, nesse segundo período aqui do 11º dia de congresso, 15º dia do mês, né? Aos domingos e aos sábados não tem congresso, mas durante todos os dias tem evento todo dia. E hoje, agora a gente começa com o eixo laranja, sopa de letrinhas, identidades LGBTQIAP+, e suas especificidades. A gente faz referência aí ao título de uma importante obra, né, da Regina Facchini sobre a sopa de letrinhas, né? E hoje, para falar de uma letrinha desta, né, sopa toda, que é muito, muito, muito invisibilizada, sobre a qual existe muito desconhecimento, sobre a qual eu tenho certeza, enquanto mulher cis, lésbica, branca, que vou aprender muito, né? Estamos aqui para ouvir, que é identidades assexuais. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Breno Rosostolato, espero ter falado certo o sobrenome. Breno, seja bem-vindo aqui ao OAB São Paulo, nosso 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade. Breno, que é psicólogo, terapeuta, educador sexual e terapeuta de casais. A também querida doutora Luanda Pires, né, nossa secretária-geral aqui da Comissão da Diversidade, que está à frente do comitê organizador deste congresso aqui conosco, com mediação dele, nosso querido doutor Walter Mastelaro Neto, ele que é coordenador aqui do nosso núcleo de saúde e diversidade da comissão, já esteve aqui conosco no congresso, né? Seja bem-vindo, doutor Walter, novamente aqui ao 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade. Sara Hanna Guedes, que é assexual, pan gay romântica, pessoa não binária, atua pelas causas LGBTQIA+, estará aqui conosco também nesta noite, e também Ravi Pires, que é graduado em letras, criou o projeto Arruaceiros, e vai falar bastante aí sobre este tema conosco hoje. Muito obrigada, Ravi, Breno e Sara, pela presença. Também hoje, com mediação especial, porque aqui a gente sempre tem uma mediação dupla, que afinal de contas, esta comissão representa
todo o estado de São Paulo. E as realidades neste estado são muito diferentes entre si. A gente tem uma realidade na capital, na metrópole, a gente tem uma realidade muito diferente nas subseções, são mais de 600 municípios, mais de 234 a 240 subseções, e muitas delas possuem comissões da diversidade, muitas outras não possuem ainda, o que é obviamente natural, normal, porque cada realidade tem aí o seu contexto, né, o seu contexto geográfico, cultural, social. Então, é muito importante quando a gente está pensando até pensando em sistema OAB, né, a gente considerar essas desigualdades regionais. E é para isso que este congresso conta com o apoio de tantas subseções, todas as subseções que possuem comissões da diversidade estão apoiando o nosso evento, e também as comissões da diversidade, a advocacia da diversidade, também, independentemente da existência de comissões ou não, está também presente aqui conosco na realização deste congresso, na mediação de mesas, nas palestras. E fazendo jus, né, as diferenças regionais que a nossa grande OAB São Paulo possui, é com muita honra e um baita de um privilégio que a gente tem aqui hoje a presença da também mediadora, doutora Maria Helena Gagliani, de Franca. Eu gostaria muito de agradecer a presença, doutora Maria Helena, porque foi como, em caso de muitos convidados aqui do nosso congresso, chamado um pouquinho de última hora e aceitou prontamente o nosso convite para estar aqui conosco. Então, muito obrigada, doutora Maria Helena, pela presença, pela parceria, né, doutora Maria Helena, que quando estávamos fora do Covid, se deslocou aí várias vezes até aqui a capital para participar das reuniões ordinárias da nossa comissão. Então, muito obrigada pela presença, pela parceria, pelo trabalho, né, na Comissão de Direitos Humanos da 48ª subseção da OAB. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui a esta mesa incrível de identidades assexuais. Bom, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa mediadora, para o nosso mediador desta noite. Oi, pessoal, boa noite a todas, todos e todos. Quero saudar e agradecer a acolhida de sempre de vocês. É sempre uma alegria ter todas as vezes que eu fiz deslocamento até a capital, com muita felicidade de contribuir com essa comissão. Eu sou interiorana raiz, né? Eu cresci em Americana, aqui no interior de São Paulo, e fui me formar em Franca, mais interior ainda. E aí eu só vou para São Paulo para visitar e para construir um espaço tão importante como a nossa comissão. E aí, com muita alegria... Marilene, se me permite, né? Acho que não ficou muito claro, né? Não sei se ficou muito claro na minha introdução. A 48ª sessão é americana, tá, gente? Dessa subseção que estamos falando aqui, dessa Comissão de Direitos Humanos. A Maria Helena fez do Unesp Franca, viveu em Franca por muitos anos e está aí representando, sim, também as unespianas, né? Os franquenses, as franquenses da diversidade, mas sim a 48ª subseção da OAB São Paulo de Americana, que apoia aqui o nosso congresso. Franca também apoia o nosso Franca congresso. De coração, estamos lá, e inclusive a família da minha companheira é de Franca, então talvez eu seja honorária, não sei, vamos dizer. Mas eu quero agradecer sempre aí a parceria Ganza, Lu, o pessoal da comissão. Então, logo estejamos todas vacinadas e vacinades, estamos juntos aí para dar continuidade ao trabalho, né? Já que está acelerando essas vacinas. Bom, nesse sentido, e aproveitando a oportunidade da gente juntar o Estado de ponta a ponta, de maneira virtual, no maior congresso da diversidade, eu quero convidar, então, Ravi, que é uma pessoa trans não binária, bi-aroense, graduada em letras, para fazer essa exposição e contribuir aqui com a gente, realmente esse momento da gente falar e dar cada vez mais visibilidade para essa pauta que é tão importante. Ravi, por favor. Boa tarde para todo mundo. Primeiramente, queria agradecer o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Ravi. Eu sou graduando de letras, ainda não sou graduado, um pouquinho jovem para isso.
Muito obrigado pela introdução. Enfim, eu vou tentar não me estender muito, até porque eu não quero atrapalhar o horário de vocês, eu também tenho algum compromisso depois. Eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade para introduzir um pouco dessa mesa. Algumas pessoas acabam não sabendo o que seria essa assexualidade, e elas acabam considerando que por causa do prefixo a, em assexualidade seria a falta disso, quando na verdade é só uma identidade própria, que você vai encontrar várias informações na internet. Infelizmente, essas informações podem estar um pouquinho equivocadas, e eu vou tentar tirar um pouco dessas dúvidas iniciais sobre isso, e a gente pode ir conversando também. A assexualidade pode ser caracterizada. Cada país vai acabar tendo uma definição própria, né? Essa é uma questão cultural também, mas ela é a falta total, parcial ou condicional de atração sexual. Entrar no quesito do que seria essa atração sexual pode ser um pouco difícil, porque a gente acaba tendo um debate muito extenso, mas as pessoas precisam entender que é muito mais sobre sentir ou não a atração do que ter interesse em atividades sexuais ou sentir desejo sexual, ter libido ou qualquer coisa do tipo, né? A nossa identidade acaba sendo bastante invisibilizada dentro de meios LGBTs, até porque as pessoas acabam focando muito na questão do amor ao amor e coisas do tipo, quando a sexualidade ela pode sim falar sobre amor, mas não é a nossa forma de amar exatamente que é diferente das outras pessoas, não é por causa do gênero, pelo menos, né? É a nossa forma de como nós nos sentimos em relação às outras pessoas. Atualmente eu criei um projeto, ano passado, chamado Aroaceiros, que acaba falando bastante sobre a sexualidade e a romanticidade. A gente tem várias redes sociais e também tem um site. E aí a gente tenta tirar um pouco dessas dúvidas no geral. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso. Enfim, e aí a sexualidade ela também tem várias identidades, né, do que a gente chamaria do espectro sexual. A gente poderia explicar também como funciona a bandeira, né? Ela vai acabar representando um espectro de alossexualidade, que seria as pessoas que sentem atração sexual de uma forma regular. A área cinza, que é onde estão as pessoas que podem sentir essa atração de maneira parcial ou condicional, e daí a área assexual, que é onde a sexualidade estrita, no caso, que é onde a pessoa nunca sente atração sexual, mas ela pode sentir outros tipos de atração também. Acho que dá para falar sobre bastante coisa, na verdade. E aí, dentro desse espectro, né, o termo sexual é um termo guarda-chuva, a gente vai ter várias identidades. Se a gente fosse falar sobre elas, talvez acabasse levando bastante tempo, né? Mas as pessoas podem pesquisar, por exemplo, termos como demissexual, freissexual, greysexual, entre outros, que daí elas podem acabar percebendo que existem várias formas de ser sexual. Acho que é isso. Bom, muito obrigado, Ravi, por sua contribuição. Eu, pessoalmente, como uma pessoa assexual, fico muito contente da existência dessa mesa hoje dentro da OAB. Por muitas vezes, mesmo advogados da diversidade repetem uma frase curiosa, em que a sexualidade ela não é significativa para o direito da diversidade, pois deixa de apresentar relações jurídicas complexas. Acho que uma fala como essa só pode reproduzir o desconhecimento e a incompreensão sobre a sexualidade, suas inúmeras identidades e como a presença dessa mesa é significativa e importante aqui. Acho que para tentar contribuir um pouco com isso, chamo agora Sara Hanna, uma importante ativista dentro do ambiente assexual, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de chamar de parceira de luta e militância. Sara, está contigo. Eu agradeço, Walter, e agradeço o convite, né, para estar aqui hoje. Bom, Ravi já deu as definições, né, sobre a sexualidade, e aí eu queria entrar, então, um pouco em algumas pautas, né, que a gente tem passando esse entendimento do que é a sexualidade. Então, é a ausência de atração sexual, não significa ausência de prática sexual, são coisas diferentes, porque nem todo mundo que pratica sexo pratica com atração sexual, sendo assexual ou não. Daí você imagina, então, relações com profissionais do sexo
ou relações, enfim, de BDSM, práticas não sexuais no BDSM. Você pode imaginar várias situações onde a atração sexual não é condicional para aquela relação sexual. Bom, dado isso, o que geralmente perguntam para a gente, né, depois de explicar o que é a sexualidade, tá, então que pautas vocês têm? Vocês só querem não transar? Então, ok, não transem. Só que é muito mais complexo, né? Porque a gente entra em questões como estupro corretivo, que é uma pauta que a gente sempre bate, porque inúmeros casos, né, chegam para a gente, de amigos, enfim, de pessoas que sofreram o tal do estupro corretivo. E aí você imagina, numa sociedade em que a alonorma, né, que é mais uma das normas sociais que a gente tem, além de heteronorma, cisnorma, monogamia, enfim, inúmeras regras invisíveis, existe a alonorma, onde se entende que só se é normal e tem uma vida adulta considerada normal quem pratica sexo ou tem atração sexual. Não, eu entendo, na verdade, que só querem que você pratique o sexo, porque independente se você está ou não sentindo atração sexual, não importa. A gente vê isso até em casos de, sei lá, pessoas homossexuais que são cobradas para terem sexo com alguém de um gênero que elas não gostariam de ter, ou se ela tiver relação sexual com alguém do mesmo gênero, ela vai sofrer homofobia. No entanto, ainda vão achar que ela tem uma vida normal. Entende? Estou falando no sentido de praticar ou não sexo. Então, as pessoas parece que só querem que você pratique sexo, não importa muito se você está ou não sentindo essa atração sexual, enfim. Mas aí, falando de pautas, né, que Ravi citou que a diferença entre atração romântica e atração sexual. Porque, normalmente, pessoas alossexuais costumam não ver essa separação entre a romanticidade e a sexualidade, né? A atração sexual da pessoa. Elas andam juntas. E para a pessoa assexual, essa diferença fica bem clara, porque existem assexuais que são aromânticos, existem os assexuais românticos, que podem ser birromânticos, homorromânticos, heteroromânticos, enfim. Daí, voltando às pautas, né, que eu queria citar, eu pulo muito, gente, acabo me perdendo. Eu queria falar um pouco de algumas pautas na área da saúde, porque preferi aproveitar o espaço para citar isso, porque é uma coisa que nos debates de assexualidade, mesmo dentro do nosso meio, a gente não vê muito, não vê falarem muito, que é a patologização da assexualidade, que acarreta na hormonização compulsória, tratamentos, né, com hormônios, medicamentos, vitaminas, enfim, N coisas, para que se consiga esse equilíbrio da libido. E aí a gente tem que lembrar que a sexualidade não é falta de libido. Todo mundo tem libido, ela só é direcionada para outras coisas, né? Então, existem esses tratamentos, né? Cura esse que a gente chama, e é um problema muito sério. Várias pessoas assexuais chegam na gente, enfim, amigos relatam que foram, às vezes, num endocrinologista, ou, enfim, às vezes, ginecologista, urologista, e aí começaram a indicar tratamentos de cura. Principalmente pessoas com vagina relatam muito a sugestão de tratamentos com penetração para a sexualidade. Não preciso nem citar quão absurdo é isso, não só para assexuais, né? E aí
também tem a sugestão de psicólogos, às vezes, para que as pessoas tentem mais, e também imagina como isso viola, né, a autonomia de alguém. Você, muitas vezes, o homossexual vai procurar um profissional de saúde mental, não porque ele é assexual, mas pelo tratamento que ele recebe da sociedade, ele não se entende também. Às vezes, a pessoa sexual pensa que tem algum problema, enfim, porque a gente vive numa sociedade que não fala sobre isso, não fala que existe, que é possível essa vivência, né, que isso acontece e é normal. Então, quando acontece, algumas vezes a pessoa sexual pensa que tem algum problema, e vai, busca um profissional de saúde mental para lidar com traumas, cobranças, piadas, infantilização das suas vivências e tudo mais, e acaba recebendo, às vezes, um tratamento, sabe? Uma indicação de tratamento com sexo também, de profissionais da psicologia, enfim, de saúde mental em geral. E, enfim, o que mais eu anotei aqui? Ah, tá, alguns profissionais de urologia e ginecologia que não pedem ou se recusam, que a gente já ouviu casos até de recusa desses profissionais, a pedirem exames para pessoas que dizem que não têm relações sexuais, tal como ocorre com mulheres, muitas vezes, bis e lésbicas. Então, existe essa recusa, e a gente sabe que várias doenças não dependem de vida sexual ativa. Só que, então, em decorrência disso, muitos assexuais acabam mentindo em consultas, falando que tu super tem uma vida ativa sexualmente para conseguir acesso à saúde, sabe? Esses exames. Bom, também, geralmente de psicólogos, existe muita sugestão de que os assexuais, as pessoas assexuais que vão lá têm atração por alguém do mesmo gênero. E assim, eu como uma pessoa bi, né, uma pessoa pan, às vezes uma pessoa que indica isso, tipo, mas será que você não é lésbica? Eu falo, então, eu não tenho essa questão, porque sou uma pessoa bi. Aí a pessoa fala, então, eu não sei qual é o seu problema. Então, eu não sei. E não, isso não é um problema. Eu não, sabe? Então, você não chega num lugar para tratar aquilo. Às vezes, você vai contar, porque isso é parte da sua vida, né? Que faz parte, é uma questão identitária, né? É uma orientação sexual. Então, enfim. E fora o pedido de inúmeros exames super invasivos, né? Hormonais e tudo mais, para ver se está tudo normal com você. Então, muitos assexuais fazem todo esse caminho de todos os exames, às vezes seguem alguns conselhos desses profissionais, aí nada dá certo, aí vão num psicólogo e essas coisas só vão piorando, entende? Então, enfim, a gente tem que pensar em conjunto, né, como comunidade, não só no meio assexual, mas eu acredito que diversidade sexual é para sexualidades que divergem à norma, e a sexualidade não é a norma. Então, né, isso é diversidade sexual. Então, a gente teria que pensar em conjunto em campanhas informativas sobre a sexualidade, talvez cursos sobre a sexualidade para profissionais da área da saúde. A gente sente falta também de pesquisas, né, para não para uma validação, entende? Para dizer que existe a sexualidade, não, mas para a gente ter base, né, para ir correr atrás de políticas públicas e tal, a gente precisa de números, né, taxa de suicídio, de estupro que pessoas assexuais sofrem, qual a porcentagem de pessoas que passou por tratamentos, sabe, hormonais, e enfim, várias questões aí que talvez a gente possa, enfim, só joguei as coisas, não sei se ficou muito bagunçado, e eu tentei correr aqui, porque eu sei que o tempo é curto. Obrigada, viu?
Obrigada, Sara, Hanna, foi sensacional a sua fala, acho que trouxe vários elementos aí para a questão da letrinha A, né, da população ACE aí e da perspectiva do direito nisso, né? Acho que o Walter colocou muito bem. O direito ele se atenta um pouco demais a padrões, a querer entender certas coisas, que é mais fácil se esforçar para ouvir do que impor um conceito, né? Enfim, acho que a sua fala foi muito elucidativa nesse sentido. Eu agradeço bastante pelo compartilhamento. Posso só aproveitar, deixa, que eu não poderia deixar de fazer esse comentário, porque a Sara trouxe isso na fala dela, né? E tem muitas semelhanças a essas violências, essas violações no acesso à saúde, com várias violências que outras identidades da sigla sofrem, né? Como nós, mulheres lésbicas, mas as suas especificidades, como diz o eixo desta mesa, né? E aí eu queria só, enquanto o presidente da comissão, mas enquanto fundadora do Me Too Brasil contra o assédio sexual, lembrar que desde 2018 a gente conseguiu, inclusive graças ao movimento feminista lésbico, a gente tem certeza, eu participei ativamente na época, então assim, os deputados eles não entenderam o que significava, por isso que passou na CCJ, tá, gente? Deixando assim, falando em português claro, essa que é a verdade, eles não entenderam o que era. Mas a gente conseguiu já em 2018, ou seja, antes da criminalização da LGBTfobia no Supremo Tribunal Federal, dentro do crime de estupro, no capítulo de crimes contra a dignidade sexual, né, do nosso Código Penal, incluir um motivo de aumento de pena de 1 a 2 terços para o estupro coletivo, debate que surgiu a partir do estupro de 33 homens contra uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro, alguns anos anteriormente, e corretivo, que a gente conseguiu incluir no tipo penal como aquele que busca controlar, ou seja, oprimir, né, ou corrigir, né, a palavra ficou controlar, obviamente, o comportamento sexual ou social desta vítima, quando estamos falando do crime de estupro. Então, este motivo de aumento de pena dentro do tipo penal de estupro passa, então, a poder ser aplicado para todas as violências sexuais cometidas contra pessoas LGBTQIAP+. Porque aí estamos falando de uma dupla violência, uma violência que é baseada no gênero, ou é baseada na orientação sexual. Às vezes combinada, às vezes uma ou outra, né? Mas é isso, que controla, oprime o comportamento. A gente não conseguiu colocar outra palavra que comportamento, porque, enfim, é isso, né, gente? CCJ, Congresso, né? Comportamento sexual social da vítima. Então, Sara, muitíssimo obrigada. Desculpa, eu tinha que fazer esse à parte, porque acho que foi uma conquista importante, apesar da gente, né, a justiça criminal não ser a saída para tudo, ela não é, né, mas o reconhecimento da especificidade, né, do estupro corretivo foi muito importante, visto, né, a gente viu aí semana passada o que aconteceu em Florianópolis, né, um estupro coletivo e corretivo, né, e muito se falou na imprensa de coletivo, mas ninguém falou do corretivo, né, então é só esse... Não, foi ótimo, Ganza, porque a verdade é essa, né, o que nos une ali naquela sopa de letrinhas é o fato da gente divergir da norma heterossexual, cis-heterossexual, né? E aí, nisso, se a gente não buscar nos fortalecer e encontrar esses momentos em que a nossa pauta converge e nos mobiliza para somar em frente à estrutura cis-hetero patriarcal, a gente vai ficar só isolado e eles vão continuar ganhando, a gente vai continuar aqui sofrendo essas opressões. Bom, mas nesse ensejo, dando continuidade aí ao nosso debate, que está muito bom, eu quero convidar o Breno Risostolato, desculpa aí se eu errei a pronúncia, que é psicólogo, terapeuta, educador sexual, terapeuta de casais e também é pesquisador sobre masculinidades, assexualidade e questões de gênero. Acho que eu acertei tudo, né, Breno? Vamos lá. Boa tarde a todos, todas e todos. É uma imensa satisfação fazer parte dessa mesa. Uma tarde fria, mas de diálogos calorosos. Então, estamos quentinhos aqui
construindo juntos e trocando, né? Isso é muito bom. Eu quero fazer, se vocês me permitirem rapidamente, bem brevemente, eu quero fazer uma descrição de mim. Então, eu sou um homem cis, estou de barba e bigode, sou branco, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim uma estante com alguns livros, então um pouco colorido. Bem, quero agradecer primeiro imensamente o convite da comissão organizadora, da Marina, da Luanda, do Walter, que está mediando a mesa. Agradecer imensamente também a todos que estão participando aqui do debate. Eu acho que é sempre um privilégio. Eu digo que eu sou um privilegiado mesmo de sempre poder falar sobre a sexualidade, poder falar sobre esse tema que realmente é tão invisibilizado, mas principalmente escutar e aprender, né? Porque falas tão potentes como a da Sara, Ravi, são falas que nos preenchem muito, né? Nos trazem contorno, entendimento, e é sempre uma possibilidade que eu tenho nesses espaços de poder aprender também. Bem, eu quero falar um pouquinho, pensei em fazer minha fala baseado um pouquinho na minha experiência enquanto psicólogo, então eu queria falar deste lugar, né? Que é um lugar de terapeuta. Eu sou psicólogo já há mais de 20 anos, e eu quero justamente falar um pouquinho da minha relação com a sexualidade, como é que eu fui apresentado, né, à sexualidade a partir da prática clínica. E aí, fazendo esse percurso, eu quero problematizar, inclusive, algo para a própria psicologia, né? Porque a minha relação com a sexualidade ela se baseou, então, quando, em meados de 2008, eu comecei a receber no consultório, né, muitas pessoas com falas, e homens, mulheres, assim, falas diversas, falando sobre uma dificuldade, né, social em poder expressar de fato quem elas são, sobre os seus entendimentos, né, dentro de relacionamentos, sobre a prática sexual ou não, dessa falta de atração, dessa ausência de atração, ou de forma parcial, de forma condicionada, mas que trazia, né, eu acho que traduzia ali uma dificuldade social em elas poderem viver plenamente, de forma saudável, satisfatória, plena, as suas vidas, sendo que estavam sendo questionadas, né, a respeito de suas sexualidades, de suas práticas, de suas identidades, muitas vezes invalidadas, deslegitimadas. Então, eram esses discursos, eram essas falas que chegavam nesse período com muita... era muito frequente isso no consultório, e isso começou a me chamar a atenção. O interessante é que as pessoas elas chegavam no consultório já com entendimento do que era a sexualidade, né? A gente tem que lembrar que a sexualidade ela toma corpo, né? Se fundamenta ainda mais no movimento na internet, né? Os anos, né, em 2000, os anos 2000 foram anos, são anos fundamentais, né? Para que a gente entenda que a própria sexualidade ela vai se fundamentando, se conceituando, e principalmente promovendo o encontro de pessoas que estavam se identificando, né? Justamente com essa falta de atração, e que é interessante, o discurso do outro, a fala do outro faz com que eu me identifique. Então, as pessoas chegavam no consultório não para se questionar enquanto pessoas assexuais. Pelo contrário, elas chegavam no consultório, inclusive, de uma maneira muito afirmativa. Mas o grande conflito era justamente, socialmente, a dificuldade que tinham de poder expressar e estabelecer essa linguagem, né, diante de uma normativa, e das pessoas que, muitas vezes, uma sociedade que não compreendia, né? E quando você não compreende, você não acolhe, né? E quando você não compreende, você questiona, invalida, e você vai invisibilizando cada vez mais. Pior, né? Eram pessoas que chegavam no consultório muitas vezes silenciadas, o que é uma dor tremenda, né? O silenciamento de você não poder falar quem é você, de você não poder afirmar, né? Do lugar que você fala, do teu entendimento, e você, a partir disso, você fica fragmentado, né?
Eram essas as questões. Elas não estavam ali para serem curadas de absolutamente nada. Elas estavam ali para justamente se afirmarem enquanto pessoas assexuais, mas terem recursos emocionais para poder lidar com as opressões, preconceitos, discriminações, que a gente sabe que muito ainda persiste e existe ainda as identidades assexuais. Bem, onde é que eu entro nessa história, né? Eu era um psicólogo, e como a psicologia ela promove o principal vínculo, né, que nós temos no consultório, é a nossa escuta, a escuta ativa, uma escuta de acolhimento, acima de tudo, né? E eu estava escutando, acolhendo essas demandas, mas, ao mesmo tempo, me questionando como profissional, o que você sabe sobre a sexualidade? Fazendo a minha meia-culpa, né? A minha criticidade, porque eu só percebi que eu não sabia nada sobre a sexualidade, né? E é essa problematização que eu queria chegar. Eu acho que a psicologia, e eu vou falar do lugar, né, do lugar da onde eu estou. A psicologia ela já avançou muito, talvez nos debates sobre sexualidade, sobre as identidades, mas eu sinto que a psicologia ela está caminhando, né, ainda mais para se aprofundar algumas questões, principalmente porque ainda nos deparamos, dentro da área da psicologia, psicólogos que fazem conversões, né, de orientação sexual, ao invés de promover a saúde mental, elas acentuam e reforçam ainda mais o preconceito, né? Então, a fala da Sara me remete um pouco também a muitos relatos que eu já escutei de profissionais da psicologia que reforçam ainda mais esse preconceito, que tiveram falas assim muito destrutivas, né? Não foram nem um pouco acolhedoras. E eu acho que é importante o profissional da saúde, e aí não só o psicólogo, mas o profissional que lida diretamente com pessoas, né, que tem que ter esse olhar de humanização, de acolhimento, entender que se você não compreende sobre sobre o outro, sobre aquela diferença, procure saber, ao invés de você se posicionar e querer defender a tua verdade, porque não existe uma única verdade, existem verdades, realidades e vivências diversas. Nós estamos num congresso da diversidade, né? E eu acho que é totalmente compreensível, eu acho que e é humano a gente pensar que nós não somos um ou outro, né? Nós não somos verso ou inverso, nós somos muito mais do que isso, somos, né? Temos graduações, temos cores, temos pensamentos, olhares, perspectivas diferentes. Foi essa crítica que me fez, por exemplo, ir buscar conhecimento, né? E eu acho que é o conhecimento que nos falta. Se você está ali para acolher, saiba acolher. Se você não sabe, pergunte. Não é feio perguntar, não é errado. Mas, quando tiver oportunidade, vai ler, vai fazer um curso, vai procurar conversar com pessoas que tenham essas vivências, procure se informar sobre essas demandas, porque a área da sexualidade, eu que sou pesquisador, a sexualidade ela está em plena expansão, né? Existem muitas pesquisas, mas percebo que existem áreas e algumas especificidades que são pouco exploradas, então vamos atrás, né? E foi esse percurso que eu fiz. E hoje eu sou coordenador de um curso de medicina sexual pela Faculdade de Santa Marcelina, onde eu dou aula também, e foi justamente no curso que eu consegui organizar aí aulas voltadas não só para a sexualidade, mas intersexo, convidando pessoas intersexo para dar aula, pessoas trans, falar de uma maneira vivencial e trazendo pessoas desses lugares específicos para poderem falar, porque eu acho que é esse o caminho, né? Então, eu tive essa proximidade a partir da clínica e depois também quando eu conheci o Coletivo Abraça, onde a Sara e o Walter fazem parte, e aí eu me aprofundo ainda mais, né, nos debates sobre a sexualidade. Eu reforço que é sempre um privilégio falar sobre isso, porque eu estou aqui falando, mas eu estou sempre aprendendo, acima de tudo, né? Porque nunca é o bastante, mesmo depois de todo o conhecimento e toda a busca que eu fiz para entender melhor a sexualidade, sinto sempre que é necessário aprender e continuar aprendendo sobre, né? Então, eu acho que é esse o recado, contar um pouquinho da minha trajetória e fica a dica aí para os profissionais da área da saúde buscar cursos, entendimentos e conhecimentos sobre essas
essas pautas e as agendas que são tão importantes e que estão aí, né? A gente não tem como negar e desconsiderar. Vamos olhar para isso, definitivamente. Muito obrigado e estou à disposição de vocês. Breno, é um prazer imenso poder ter contado contigo nessa mesa. Eu queria saber se você e Sara querem fazer uma última fala para a gente fazer o encerramento. Ravi tinha um problema com o horário, ele precisou nos deixar um pouquinho mais cedo. Sara, quer fazer alguma finalização? Oi. Não, só agradecer de novo o espaço. Tem muitas coisas, né, para falar, então tinha que esmiuçar muito mais vários pontos. Então, acho que para agora era isso. Eu agradeço mais uma vez você e todo mundo que está envolvido nesse projeto, que é incrível, e é isso. Breno, quer uma última despedida? Quero sim, obrigado, Walter. Eu falei tanto de buscar conhecimento, acho que só deixar como referência também, mencionei o Coletivo Abrace. Gente, o @Coletivo Abrace no Instagram é fundamental, acho que para quem quer conhecer e se aprofundar um pouco mais nos debates sobre a sexualidade. Tem como grande referência a professora Elizabeth Oliveira, já falecida, mas que tem uma tese de doutorado, né, A Minha Vida de Ameba, que são um dos primeiros trabalhos aqui no Brasil que se tem conhecimento sobre a sexualidade. Eu acho que é importantíssimo. Hoje em dia, na internet, se acha com facilidade PDF da obra dela. E outros livros que hoje, que bom, né, estão surgindo, sendo produzidos aí sobre o tema. Então, Luigi D'Andrea tem um livro importante, o Paulo Bezerra tem um outro livro também, As Sexualidades, e, enfim, eu acho que é só deixar algumas indicações e agradecer sempre esse espaço de diálogo. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, pessoalmente agradeço a Marina e a Luanda, que estão se dedicando como nunca se viram nessa OAB de São Paulo, para a realização de um evento durante um mês. Olha, essas mulheres são gigantes. Agradeço muito pela oportunidade de trazer uma temática tão significativa, pouco falada, dentro da casa da democracia, não é? A gente não pode esquecer que a sexualidade não é falar só sobre ausência de sexo, ela traz pautas fundamentais para todos os grupos. A gente está falando sobre interseccionalidade justamente pela forma como a sexualidade ela traz pautas sobre corpos trans, pautas sobre feminismo, pautas sobre direito reprodutivo, acesso aos nossos próprios corpos e consentimento. Acho que isso é uma temática extremamente importante, interessante para todas as pessoas que atuam com direito de se informarem. E passo agora a palavra para a Luanda e a Ganza para encerrarem nossa mesa. Pergunto antes se Marilena quer fazer uma saudação final, dar um tchau aí, alô americana. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, meu periquito, meu cachorro. Gente, brincadeira. Eu quero agradecer mesmo a oportunidade do espaço sempre. Gente, me chama que eu vou. Adorei o convite. É sempre muito bom estar construindo com essa comissão. E lembrar, assim, aproveitar que a gente está aqui, que tem o pessoal assistindo no YouTube, advogados, advogadas, advogades do interior, ocupem o espaço de vocês na OAB também estadualmente, vamos participar. Essa comissão maravilhosa, nesse trabalho incrível que a Comissão de Diversidade está fazendo, esse desafio, essa tarefa enorme que tem sido a construção desse congresso, ela acontece também porque nós aqui do interior estamos fortalecendo e construindo todo o sistema OAB. Então, muito importante esse espaço e, de novo, agradecer a Mari, a Luanda, pelo convite. De novo, me chama que eu vou. Adorei o convite, gente. Valeuzão, um abraço e muita felicidade de compartilhar aqui essa telinha com vocês. Espero encontrá-los pessoalmente em breve. A felicidade é toda nossa, doutora Maria Helena Gagliani, a todos da Comissão de Direitos Humanos de Americana. Eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente ao doutor Walter, que tem
feito um trabalho incrível à frente da coordenação do Núcleo de Saúde e Diversidade, e que não só aqui na OAB São Paulo, mas também na Associação da Parada, né, tem a cada ano, né, continua insistindo, e ele vai continuar insistindo até que todo mundo ouça, né, o quão importante é pensarmos em diversidades sexuais e identidades sexuais, e aí não dá para ser movimento GGG, não dá mais, a gente a gente precisa ir dentro do Vale, abrir a nossa cabeça. Então, obrigada, doutor Walter, por sempre trazer, não só aqui na seccional, mas também nos outros espaços em que você atua politicamente enquanto advogado, né, no exercício da advocacia da diversidade, de trazer essas outras identidades, e como a Sara muito bem disse, a gente está falando, né, de identidades que são consideradas, né, não hegemônicas ou não padrão, a gente tem que falar de todas elas, né? Então é sobre isso. Muito obrigada, Breno, muito obrigada, Sara, muito obrigada, Ravi, Walter, Maria Helena, doutora Luanda, pela participação, pelo trabalho, pela parceria. Eu convido você que nos acompanha pelo YouTube